Olá, eu sou a professora Kitty Guedes e na aula de hoje a gente vai falar sobre a função tangente. Mas para isso a gente precisa relembrar a tangente na circunferência trigonométrica. E para isso a gente vai para o GeoGebra, porque lá a gente consegue fazer isso de uma forma mais dinâmica, certo? Então vamos lá. Bom, então vamos lá ao GeoGebra. A gente tem aqui a circunferência trigonométrica, a gente tem o eixo das tangentes, que é um eixo paralelo ao eixo dos senos e que está tangenciando a circunferência trigonométrica na origem dos arcos, né? Então, olha só, eu vou começar aqui no ponto E com um arco de 0 radiano. E aí a gente sabe o seguinte, quando a gente quer encontrar a tangente de um arco, a gente prolonga a extremidade do arco até encontrar o eixo das tangentes. Então, aqui, olha, no ponto E, cujo arco associado é o 0 radiano, quando a gente prolonga a extremidade do arco, já está sobre o próprio eixo das tangentes, né? E mais, está no zero do eixo das tangentes, o que quer dizer que tangente de 0 é 0. Aí vou andar aqui no primeiro quadrante, ó. Vou andar aqui no primeiro quadrante. Tá vendo lá o valor da tangente? Foca aqui, ó. Olha para cá. O valor da tangente é esse em verde, porque eu tenho que prolongar a extremidade do arco até encontrar o eixo das tangentes. Então, ó, no primeiro quadrante a tangente é positiva, vou aumentar o valor do arco, ó, a tangente está aumentando. Detalhe, observa que aqui a tangente já está maior do que 1, né? Porque 1 é o raio da circunferência trigonométrica. Aqui ela já está maior que 1. Maravilha, eu vou continuar aumentando o arco no primeiro quadrante, a gente observa que o valor da tangente também aumenta. Aí, ó, vou começar a me aproximar aqui do π sobre 2 e nem estamos mais vendo a tangente, hein? Mas se a gente mexer nessa janela, ó, se a gente abaixar um pouco essa janela, a gente vê a tangente lá em cima. A gente vê que o valor da tangente já está bem grande, não é isso? Se a gente aumentar mais o arco, ó, vou mexer lá no ponto B, que é o correspondente ao arco, ó. Estou me aproximando de π sobre 2, né? Porque o π sobre 2 é aqui. Estou me aproximando de π sobre 2 por valores menores que π sobre 2. E aí a gente observa que o valor da tangente está muito grande, olha. A gente pode descer, descer, descer essa janela, a gente nem está enxergando lá onde fica o valor da tangente. Por quê? A gente diz que está acontecendo o quê? O valor da tangente está tendendo a mais infinito. E à medida que eu me aproximo mais, vou mexer de novo aqui, ó. À medida que eu me aproximo mais do π sobre 2, por valores maiores que π sobre 2, o valor da tangente continua aumentando. Até que quando eu chego no π sobre 2, o que acontece? Se eu prolongar a extremidade do arco, eu vou ter uma reta paralela ao eixo das tangentes. Portanto, essa reta nunca encontrará o eixo das tangentes, visto que elas estão paralelas. Ah, mas peraí, se para eu encontrar a tangente, eu preciso prolongar até encontrar o eixo das tangentes, esse vai ser o valor da tangente, se aqui está paralelo, então é porque não vai ter tangente. Ou seja, não existe a tangente de π sobre 2. E aí, quando a gente passa para o segundo quadrante, olha a tangente para onde foi, ó. Olha a tangente para onde foi, a tangente ficou negativa. Ah, mas espera aí, deixa eu entender aqui o que vai acontecer quando eu passo só um pouquinho do π sobre 2, olha. Quando eu estou aqui pertinho do π sobre 2, mas eu já passei dele, cadê a tangente? O valor da tangente está lá embaixo, ó. O valor da tangente está lá embaixo. Ou seja, a tangente é negativa, mas grande. A tangente é negativa, vírgula, mas ela é grande em módulo. Consequentemente, a gente diz que quando a gente passa do π sobre 2, lá para o segundo quadrante, a tangente tende a menos infinito. E aí, quando a gente continua andando aqui no segundo quadrante, o valor da tangente começa a se aproximar, tá vendo? Ela vai se aproximando do zero, portanto, o valor da tangente está aumentando, tangente de π é 0, passo para o terceiro quadrante, a tangente ficou positiva novamente, começo a me aproximar de 3π sobre 2, olha lá a tangente onde está, ó, está indo lá para o mais infinito de novo, à medida que eu me aproximo do 3π sobre 2. E aí eu chego aqui pertinho do 3π sobre 2, ela está lá no mais infinito. Quando eu chego no 3π sobre 2, o que acontece? Novamente a gente tem uma reta paralela ao eixo das tangentes, portanto também não existe a tangente de 3π sobre 2.
Aí a gente passa um pouquinho do 3π sobre 2, cadê a tangente? Foi lá para o menos infinito, ó. Tá vendo que ela ficou negativa e ela está grande em módulo? Então a tangente foi lá para o menos infinito. E aí eu ando no quarto quadrante, o valor da tangente começa a diminuir em módulo, portanto aumentar em valor, visto que ela é negativa. E aí eu vou me aproximando de 2π, a tangente vai se aproximando do zero, certo? Bom, então conclusões importantes que a gente tira daqui, ó. Claro que aí eu posso passar para uma segunda volta, né? Mas vamos focar só na primeira volta. Então, conclusões importantes. Tangente de zero é zero. Quando a gente se aproxima do π sobre 2 por valores menores, a tangente está indo para mais infinito. Tangente de π sobre 2 não existe. Passo para o segundo quadrante, a tangente foi lá para baixo, portanto, para menos infinito. E ela está negativa, né? Aí aqui, ó, está aumentando, chegou no π, ela é zero, passou para o terceiro quadrante, ela continua aumentando. Aí, ó, vai lá para o mais infinito, chega aqui no 3π sobre 2, ela não existe. Quarto quadrante, ela voltou lá para o menos infinito e ela se aproxima do zero, certo? Agora vamos ver isso lá no quadro. Então, vamos ver isso agora aqui no quadro. Então, a função tangente, a gente vai chamá-la de f de x igual a tangente de x. Na verdade, a gente pode chamar assim, tg de x, ou a gente pode ainda, que é como se representa em alguns softwares matemáticos, f de x igual a tan x. Tá? A gente pode representar por tan x ou por tangente de x. Pode colocar um parênteses aqui ou não. Tanto faz, tá legal? Bom, primeira coisa, vamos falar de domínio. Domínio de uma função, o que era o domínio mesmo, hein? Domínio são os valores que o x pode assumir naquela função. E a gente viu no GeoGebra que a gente tem algumas restrições para tangente, não é? Porque nós acabamos de ver lá no GeoGebra que se eu tenho aqui um arco e este ângulo aqui que eu vou chamar de x radianos, para a gente encontrar a tangente desse ângulo, a gente vai prolongar a extremidade do arco até encontrar o eixo das tangentes. E aí este tamanho aqui representa a tangente de x, né? Acabamos de ver isso. Mas aí, calma aí. Vou pegar esse ângulo aqui x, ó, e vou começar a aumentar o valor dele. Aí, ó, o que está acontecendo com o valor da tangente? Ó, o valor da tangente está aumentando. E aí, à medida que eu me aproximo do π sobre 2, o valor da tangente está aumentando. Me aproximo do π sobre 2, ela está indo lá para o mais infinito. E aqui no π sobre 2, a tangente não existe, porque vai ficar paralelo a eixo das tangentes. Ah, então calma aí. Então já estou vendo aqui um ponto, quer dizer, uma restrição para o domínio da função. Aqui a tangente não existe. Aí passamos para o segundo quadrante, ó, quando a gente passa para o segundo quadrante, ó, o valor da tangente ficou negativo, foi lá para o menos infinito, aí o valor da tangente está aumentando, você está focando aqui, né? O valor da tangente está aumentando, tangente de π é zero, passei para o terceiro quadrante. Olha o comportamento no terceiro quadrante, igual ao comportamento do primeiro. Olha lá, positivo, está aumentando, estou aqui perto do 3π sobre 2, ela está indo lá para mais infinito de novo, até que no 3π sobre 2 fica paralelo, então não existe. Então aqui também tem outra restrição para o domínio da minha função. E aí, passo para o quarto, quer dizer, passei um pouquinho do 3π sobre 2, ó, ela foi lá para o menos infinito, porque foi lá para baixo. No quarto quadrante ela está negativa, aumentando. Observa que no quarto quadrante o comportamento está igual ao do segundo, né? Aí, ó, está aumentando, tangente de 2π é zero. Então tá, então peraí. Então, eu tenho restrições ao domínio. O x não pode ser π sobre 2, nem 3π sobre 2, nem nenhum arco côngruo a eles. Quer dizer, eu não posso dar uma volta mais π sobre 2, nem uma volta mais 3π sobre 2, nem duas voltas mais π sobre 2, e assim por diante. Ou seja, eu não posso dar n voltas mais π sobre 2 ou mais 3π sobre 2. Uma forma, então, de dizer essa restrição seria assim, ó. Dizer que o x tem que ser diferente de n voltas, a gente sabe que uma volta é 2π radianos, então n voltas mais π sobre 2, e o x também tem que ser diferente de n voltas mais 3π sobre 2. Isso aqui com n sendo um número inteiro. Certo? Ah, mas espera aí. Ao invés de eu falar n voltas
n voltas mais π sobre 2 e n voltas mais 3π sobre 2, eu posso fazer o seguinte, eu posso falar em n meias voltas mais π sobre 2. Como é que é? N meias voltas. N meias voltas. Por quê? Meia volta é π radianos. Então, por exemplo, se eu der uma meia volta mais π sobre 2, vem para cá. Se eu der 2 meias voltas mais π sobre 2, vem para cá. Se eu der 3 meias voltas mais π sobre 2, vem para cá. Se eu der 0 meias voltas mais π sobre 2, vem para cá. Ou seja, n meias voltas tem dois lugares possíveis. N meias voltas cai aqui ou aqui. Quando n for par, nπ cai na direita. Quando n for ímpar, nπ cai na esquerda. Então, quando cair aqui mais π sobre 2, vem para cá, que é onde não existe a tangente. Quando cair aqui mais π sobre 2, vem para cá, que é onde não existe a tangente. Então, o domínio da minha função são os valores de x reais, tais que o x tem que ser diferente de nπ mais π sobre 2, sendo n um número inteiro. Esse é o nosso domínio. E a imagem? Diferente do seno e do cosseno, cuja imagem era apenas de menos 1 até 1, agora observa que o resultado da tangente ele vai de menos infinito a mais infinito. Portanto, a imagem da nossa função tangente vai ser todos os reais, porque vai de menos infinito a mais infinito, certo? Já sabemos que no primeiro quadrante ela é crescente, no segundo também é crescente, porque começou lá no negativo, aí vai indo para o zero, no terceiro também é crescente, no quarto também. Logo, a função é o tempo inteiro crescente. Com isso, a gente vai juntar todas essas informações e na próxima aula a gente vai construir o gráfico da função tangente, certo? Vamos lá!